Olá, tudo bem? Sou o pastor Murilo Silva e você está assistindo o meu canal, A Hora do Pregador, com o pastor Murilo Silva. E nesse momento eu quero direcionar totalmente esse vídeo para você que é pregador da Palavra de Deus, para você que quer ser um bom pregador da Palavra, para você que quer se aperfeiçoar aí na Palavra de Deus, você que quer ter uma boa oratória, uma boa hermenêutica, uma boa exegese, eu quero direcionar esse vídeo a você, tá? Já fiz, esse já é o segundo vídeo, se eu não me engano, no meu canal, falando um pouquinho de hermenêutica, homilética, um pouquinho de sermão, tá? O que nós, pregadores, precisamos entender? Nós precisamos saber a importância da hermenêutica, a importância da homilética, o quanto é importante para que nós possamos aí ter bons sermões e deixar aí ser usado pelo Espírito Santo de Deus, porque o objetivo do pregador não é só aplicar seu conhecimento, e sim ser instrumento de Deus. O que nós precisamos entender? A importância da hermenêutica e da homilética, tá? A importância da hermenêutica. O que nós vamos entender? A hermenêutica ela é um termo que vem de um deus chamado Hermes, tá? Da mitologia grega. E esse Hermes, nós entendemos que foi da onde originou-se aí o nome hermenêutica, por causa da oratória que ele tinha. Então isso fez nascer, né, a hermenêutica, que também é uma das matérias aí mais conceituadas aí na teologia. Você vai encontrar aí na teologia do médio, bacharel, doutorado, PhD, mestrado, você já vai estar encontrando em várias etapas aí a hermenêutica, tá? E o que eu quero passar para você hoje é acerca que há uma necessidade de se saber hermenêutica, tá? Nós vamos entender que a necessidade da hermenêutica, ela tem alguns abismos, tá? São 5 abismos que, mediante a palavra de Deus, nós temos que respeitar e saber desses 5 abismos, para que nós não venhamos falar bobeira. Então, o primeiro abismo é o abismo chamado de abismo linguístico, tá? É onde você tem que entender o bom português, você tem que entender aí o bom hebraico, o grego, tá? Por causa das traduções de algumas palavras do hebraico, que é no Antigo Testamento, e também do aramaico, que são algumas partes que, por exemplo, no livro de Daniel, que nós encontramos, tá bom? Então, tudo isso precisa ser estudado. Por isso que quando você for estudar a Bíblia, estudar um bom sermão, tenha sempre dicionários e livros, tá? Acerca das línguas nativas, tá? Como o hebraico e o grego, principalmente, tá bom? Então são abismos que nós temos que entender. Se você pregar alguns conceitos que no grego querem dizer outras coisas, você está falando errado, tá? Então isso é um abismo, tá? Então nós temos que respeitar e entender para que nós não possamos, não podemos falar aí alguma coisa de errado. O segundo abismo é o abismo chamado de histórico, tá? Porque quando você for pregar um texto, você tem que entender a historicidade desse texto, você tem que entender as origens desse texto, você tem que entender a história desse texto, você tem que entender o contexto desse texto para você aprender o contexto histórico, tá? O terceiro é o cultural, tá? O abismo cultural, que muita gente cai nesse abismo. De fato, que você tem que entender que a Bíblia não foi escrita na nossa época, ela não foi escrita na nossa cultura,
Então isso você tem que entender, que a Bíblia foi escrita numa cultura, na cultura dos hebreus, na cultura dos gregos, na cultura que carregava o povo de Deus. Então essa era a cultura judaica. Então essa era a cultura que carregava a Bíblia, né, a palavra de Deus. Então algumas ênfases pregadas acerca de culturas, se você não respeitá-las, você cai nesse abismo chamado de abismo cultural, e sua mensagem não é muito bem feita, não é muito chegada no objetivo que Deus quer que chegue. Tá? O quarto abismo aí é o abismo que nós chamamos de abismo geográfico, tá? Para você entender a região, estudar a região, altos e planaltos, estudar o porquê aconteceram algumas coisas, estudar dias, meses e anos, e a geografia do lugar, estudar estações geográficas, tá? Isso tudo você tem que entender e saber para que não venha cair nesse abismo geográfico, tá? Um grande conceito aí de um abismo geográfico que muitos pregadores caem é, por exemplo, quando no livro de Êxodo, quando Moisés, a sua mãe, pega o menino Moisés, põe naquele cesto, betuma por dentro e por fora e coloca na margem do rio. E se você não estudar a linguística e principalmente a geografia do lugar, você não vai entender o que é margem de rio. Porque a margem do rio, nesse texto, a margem do rio nada mais é que o nosso popular português. Claro, é aquele barranco de terra antes de chegar no rio, tá? Sobre aquelas plantas que nasciam de dentro da água para fora como uma grama grande, grossa e espessa. Então, se você não estudar a geografia do lugar, você vai acabar falando bobeira e vai achar que a mãe, Joquebede, a mãe de Moisés, colocou ele direto no rio. Não, a Bíblia diz que a mãe colocou ele na margem do rio. E é no mesmo lugar onde a filha de Faraó descia para se banhar. Tá? Então, esses são alguns abismos, eles têm que ser respeitados e eles têm que ser evitados. Tá? Como assim evitar? Para você evitar, como eu disse agora, um abismo geográfico, você tem que conhecer a geografia do lugar. Para você respeitar, para você não cair ou evitar um abismo linguístico, você tem que conhecer a linguística do lugar. Conhecer as línguas que falam naquele lugar, tá? E a quinta necessidade aí, o quinto abismo é o abismo filosófico, tá? O abismo chamado de cosmos, é uma visão como que nós podemos dizer, uma visão filosófica do que você está falando. Então tudo isso tem que ser respeitado e evitado para que ninguém possa estar aí falando algo de errado. Então, para você evitar o abismo linguístico, você tem que conhecer o abismo linguístico, a língua do lugar, as variáveis de traduções. Para você não cair no abismo histórico, você tem que conhecer a historicidade do lugar. Para você não cair no abismo aí cultural, você tem que conhecer a cultura do lugar. Para você não cair no abismo geográfico, você tem que conhecer a geografia do lugar. Para você não cair no abismo filosófico, você tem que conhecer a filosofia do lugar, a visão que o lugar tinha a respeito do ponto de vista que você está pregando ou que você quer aplicar, tá, no seu texto. Tá? O que nós vamos entender também? Um pouquinho agora de homilética. O que nós vamos aprender sobre homilética? Homilética, ela é a arte de pregar. Tá? Você aprendendo homilética, você aprende os tipos de sermões, você aprende a como elaborar um sermão, você aprende a como elaborar uma pregação,
você aprende a pregar a palavra corretamente, você aprende a fazer corretamente as coisas de Deus, tá? Você aprende a falar corretamente aquilo que se é necessário. O que nós vamos entender na homilética? A homilética ensina que existem 3 tipos de sermões. O sermão temático, o sermão textual e o sermão chamado de sermão expositivo. O sermão temático, o que é sermão temático? O sermão temático é o sermão onde você recebe um tema e você prega esse tema de Gênesis a Apocalipse sem sair do mesmo tema. Se, por exemplo, o tema é amor, nós podemos ver que nós encontramos o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor do Espírito Santo, o amor de um homem para com Deus, o amor de Deus para com o homem, o amor do homem para com as obras do Senhor, o amor de um homem para uma mulher. Quando você vê o tema amor, você está apto a pregar esse tema de Gênesis e Apocalipse. Então você não pode sair daí, por exemplo, num sermão textual, catando isso, catando aquilo, aquele outro, sem saber não. E isso é o sermão temático, que você vai expor a temática de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, assim até o livro de Apocalipse. Então você tem a Bíblia inteira para você expor esse tema. Por isso é chamado de temático. Você pode pregar sem sair do tema. Você pode pregar todas as histórias bíblicas sem sair desse tema. Então ela te dá liberdade, o sermão temático te dá liberdade de você percorrer a Bíblia inteira. Tá ok? O sermão textual. O sermão textual é um sermão que você aplica o texto. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Se você pregar esse tema num sermão temático, você pode pôr aí no seu sermão temático o tema do amor de Deus, e você pode falar do amor de Deus de Gênesis a Apocalipse. Agora, no textual, você vai fazer uma divisão no texto. Que texto? O texto que você leu, que também é chamado de texto áureo, tá? Que é João, capítulo de número 3, versículo 16, que diz, porque Deus amou o mundo. Você pode fazer divisões. Por exemplo, porque Deus amou o mundo, ponto. Você vai falar um pouquinho sobre isso. De uma tal maneira, o que é essa tal maneira? Você vai estudar e você vai falar um pouquinho disso. Que deu seu Filho unigênito, ou seja, Jesus Cristo, você vai falar um pouco de Jesus. Tá bom? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai falar mais um pouquinho disso. Então, isso é um sermão textual, é o texto dividido em partes para que você possa expor esse texto. Você possa pregar esse texto. Então é chamado de texto, de sermão textual. E o último sermão é o sermão chamado sermão expositivo. O que é um sermão expositivo? O sermão expositivo é um sermão que é usado pelos maiores pregadores do Brasil, os maiores pregadores do mundo que nós vemos, pregadores de tantos lugares que nós conhecemos, de grandes lugares, grandes pregadores, grandes homens de Deus. Eles pregam somente esse tipo de sermão. É um sermão chamado de expositivo. O que é o sermão expositivo? É você aplicar detalhadamente o texto, o tema, entendeu? De uma forma detalhada, estudando os mínimos detalhes no vídeo. Então é um sermão texto expositivo que os grandes pregadores pregam, tá? Um sermão que esses pregadores muito falam da palavra, segredos,
por trás da palavra. Então é chamado de sermão, que é sermão expositivo. É um sermão que ele expõe a palavra nos seus mínimos detalhes, falando o texto tendo começo, tendo meio, tendo fim, tendo até algo mais acerca do texto, tá? Então é chamado de sermão expositivo, a maneira de expor o texto, tá? Segundo, agora o que eu quero falar para vocês é acerca do sermonário, ou seja, o esqueleto do sermão. Nós vamos ver o esqueleto do sermão. Esse esqueleto ele tanto é montado num tema, num sermão temático, num sermão textual e principalmente no sermão expositivo. No sermão expositivo não pode faltar o esqueleto do sermão. Por quê? Porque vai ter detalhes ricos na introdução, vai ter detalhes ricos nas divisões e na conclusão, tá? O que é um sermonário? O sermonário, você vai criar um sermonário. O que é, pastor, criar um sermonário? Você vai criar um caderno de sermões. Você vai criar um caderno onde você terá sermões que Deus assim o abençoou para você ter, tá bom? Com o seu conhecimento, aplicando o seu conhecimento, aplicando as suas ideias, porque a Bíblia diz que Deus capacita aqueles que eles escolhem. Então, se Deus te escolheu para essa obra, você que é pregador e orador da palavra do Senhor, se Deus te escolheu para essa obra, você vai ter que ter um justo conhecimento, tá bom? Então, o que nós vamos aprender no esqueleto do sermão? Como montar um esqueleto? Em primeiro lugar, nós temos o texto. O que é o texto? O texto é chamado de texto áureo. É o texto que é lido. Como já pronunciei, vou usar o mesmo texto. Por exemplo, você vai pregar acerca de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pronto, você já tem o texto. Então você vai marcar lá, texto, 2 pontos, e escrever o texto, João 3,16. Segundo, tem que ter uma introdução. Não pode deixar de ter uma introdução. Por quê? Porque a introdução é o que vai fazer com que o povo fique afônico, querendo ver, querendo ouvir o que vai vir na história depois de você pregar, no continuo da sua pregação. Então, a introdução tem que haver. Vou te dar um exemplo para vocês. Em João 3,16, você pode falar, pô, isso é só um exemplo que eu estou falando para vocês, mas você pode falar acerca do livro de João, que quem escreveu foi João, o apóstolo do Senhor Jesus, que é considerado na Bíblia Sagrada o apóstolo do amor, o apóstolo que ricocheava sua cabeça no seu peito, escutando seu coração, o batimento, seu batimento cardíaco. Você pode falar que o apóstolo João era considerado dos 3 melhores amigos de Jesus, porque era aquele que mais ficava perto. Quando Jesus chamava para falar alguma coisa, Jesus sempre chamava Pedro, Tiago e João. Então, quando você vai falar de uma introdução, você tem que envolver todo esse chamado, toda essa introdutória. Você tem que envolver o povo para que eles venham continuar a ouvir, tá? Terceiro, tem que ter um tema. Como assim? Você tem que pôr um tema em sua ministração. Quando eu posso falar desse tema? Você pode falar desse tema quando, depois de você ler o texto, você já pode falar o tema. Você pode introduzir, fazer a introdução e depois falar do tema também. Porque pode ser que na sua introdução você introduza o tema. E para que todos venham entender o que é o tema. Ou você pode falar depois aí de você ler o texto e você já pode falar da introdução. Então é muito importante o tema da mensagem, sobre o que você vai falar a respeito daquilo que você vai falar, o tema que Deus te deu sobre aquela mensagem. O grande amor de Deus, o amor do Senhor, o amor de Deus para com os seus. Não sei, deixa Deus usar você no tema, tá bom? Quarto,
tem que ter divisões. O que é a divisão? A divisão é cada item que você vai falar individualmente. Se você falar num texto temático, por exemplo, que te deram um tema, por exemplo, de João 3,16, aí você já tem o tema, que é, por exemplo, o amor de Deus. Você já tem o texto, aí você já tem o tema, certo? Aí você vai ter a sua introdução, que você vai aplicar, aí você vai ter a tua divisão. Então você pode pegar lugares da Bíblia específicos onde vão falar do amor de Deus, e você pode fazer as divisões. Cada lugar falando do amor diferenciado, mas unicamente de Deus. Você pode pegar um texto em Gênesis e falar do amor de Deus. Primeira divisão. E a divisão tem que ter no mínimo 15 linhas, tá bom? Para que você fale bem do texto. E ter no máximo 7 divisões para que não fique muito cansativo, para que não fique muito até chato o sermão. Então você pode pegar, por exemplo, 7 divisões ou 3 divisões. 3 divisões, por exemplo, uma no livro do Gênesis, uma no livro do Êxodo, uma no livro de Levíticos. Pronto, você tem suas 3 divisões sobre o tema amor de Deus. No textual, o que eu faço então no sermão textual? Passou para aplicar o esqueleto do meu sermão. No mesmo tema que eu estou falando para vocês em João 3,16, você já vai ter seu texto. Você vai aplicar um tema, a introdução e a divisão. Você vai dividir o texto lido em algumas partes, tá? Em 7 no máximo, mas divida em 3 ou 4, que é um tamanho bom, e fazer 15 linhas de aplicação sobre cada parte que você falou, biblicamente falando. Estude também para ter mais aplicação e textos a se falar, tá bom? E no seu expositivo, obviamente, você vai expor nas divisões o extremo que você puder expor, para que sua ministração fique rica, tire dúvidas, para que sua ministração tenha englobada todos os conjuntos de textos, aplicações teológicos, estudos geográficos, linguísticos, culturais, filosóficos, tudo englobado, mas de uma maneira que todo mundo venha o quê? Entender. Então daí você tem as suas divisões. E por último, a conclusão. A conclusão é o resumo de tudo que você falou e você conclui. Tá ok? E na nossa conclusão, na conclusão do seu texto, aliás, você pode concluir com o resumo de tudo e depois, com certeza, como a própria homilética ensina, você tem que fazer o apelo. Tá? O apelo aí no momento aí que você pregar, você faz o apelo, tá ok? Para que você possa ganhar almas para Jesus. Tá bom? Essa foi as explicações aí acerca de homilética e hermenêutica, tá? Acerca aí da palavra do Senhor. Espero que vocês tenham gostado. Depois nós voltamos com mais vídeo aqui no nosso canal Hora do Pregador. Deixe seu like aí, ok? Deixe seu like aí. Comenta nos comentários aí algumas dúvidas que você teve. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre a explicação da palavra, acerca de um pouco mais de hermenêutica, de extrair os conteúdos da palavra, tá? Mas deixa seu like aí, comenta aí, compartilha esse vídeo, tá? E já quero também te apresentar a nossa escola, Etarte, tá? Escola a escola aí Teologia ao Alcance de Todos, tá? Onde eu sou professor e diretor também dessa escola, tá bom? Para você que quer adquirir o curso teológico, tá bom? O curso teológico está baratíssimo, totalmente online, vídeos aulas de grandes aspectos aí, para que você possa aprender a palavra do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.